Olá, bem-vindo investidor, ou bem-vindo curioso, bem-vindo você que está aqui hoje querendo saber que história é essa de cérebro influenciando as decisões econômicas e influenciando as suas decisões no mercado de ações. E você, eu, todos nós somos seres humanos, investidores ou não, precisando sempre entender como é que a gente pode fazer melhores escolhas para o uso do nosso dinheiro, melhores escolhas financeiras e com isso aproveitar esse recurso disponível para conquistar o que a gente quer na nossa vida. Eu sou Renata Taveiros de Saboia, sou neuroeconomista, especialista em economia comportamental e estou aqui hoje para contar para você como é que é essa relação entre nosso aparelho biológico, nosso cérebro, nosso sistema nervoso e as nossas decisões econômicas quando estamos em situações de risco, de incerteza, que é a marca registrada dessa nossa conexão com as bolsas de valores, com as ações, com o mercado de renda variável, principalmente nesse momento onde isso é tudo muito novo para os brasileiros. E é assim nesse lugar que eu quero começar, contando como é que o cérebro vai fazendo escolhas e vai fazendo conexões que vão gerar um comportamento e uma tomada de decisão. E por que isso é tão relevante? O cérebro é um aparelho, é um sistema complexo. E o sistema complexo é aquele que vai juntando partes diferentes e que o resultado dessas partes, mesmo que você estude cada uma delas, nem sempre será previsível. O nosso sistema nervoso é um aparelho, um sistema complexo, que está o tempo inteiro se relacionando com o meio, como recebendo informações, processando todas essas informações e devolvendo uma resposta para o meio. Que informações são essas? Todas as informações. Informações a respeito da nossa cultura, informação a respeito do que está acontecendo do contexto, informação a respeito da linguagem, informação a respeito do nosso estado físico. Tá frio, tá calor, tem um som muito alto, tem um som muito baixo, tá desconfortável, eu estou numa situação confortável, o que é que essa pessoa está falando, o que é que isso tem a ver com a minha vida de fato, que não é só uma teoria. Todas essas informações no meio entram aqui nesse nosso sistema, se juntam com os modelos mentais, com aquilo que a gente já tem como ponto de referência, com as nossas memórias, com aquilo que a gente ouviu falar sobre determinado assunto. Então, o que a gente já ouviu falar sobre o mercado de ações? O que a gente já ouviu falar sobre a bolsa de valores? O que é que a gente tem como herança da nossa família, né? O que os nossos pais, nossos avós em casa, a gente sempre ouviu falar sobre a bolsa de valores, sobre o mercado financeiro, sobre renda variável. O que é que a nossa cultura em geral vem contando pra gente? E tudo isso é ligado, é conectado no nosso cérebro e vai sair disso em forma de um comportamento econômico, de uma decisão que eu, você, todo mundo vai tomar a respeito de como investir o nosso dinheiro e como investir o nosso dinheiro no mercado de renda variável, que é o tema dessa live de hoje. Bom, então, a gente entendendo que esse sistema nervoso é um sistema extremamente complexo, ele é muito, muito complexo, é quase como se a gente precisasse de uma NASA para entender. Ele é composto por 100 bilhões de neurônios e 100 trilhões de sinapses, que é essa conexão entre os neurônios. E esses grupos de neurônios que se conectam via sinapses, eles se organizam em centros de processamento, em sistemas, trabalhando juntos e processando diversas informações de diversas naturezas em centros separados que processam tudo isso simultaneamente.
E é essa simultaneidade que dá a riqueza de comportamentos, de pensamentos, de ideias, de entendimentos, né? E de todo esse conjunto emerge um comportamento. Só que esses sistemas, eles são organizados em níveis hierárquicos de processamento. Então, a gente começa tendo um processamento que basicamente vai compreender, entender sensações físicas, sensações viscerais, sensações ligadas à nossa sobrevivência física, que acontecem num lugar que se chama tronco encefálico, aqui no pescoço, aqui atrás. Que coisas são processadas nesse centro encefálico? Coisas como respiração, pressão arterial, batimento cardíaco, regulação de temperatura e uma conexão com as nossas vísceras. Então, fome, sede, muitas vezes uma sensação que a gente tem no primeiro momento de que, nossa, isso não me caiu muito bem. Então, esse é o primeiro nível hierárquico. Depois a gente tem um segundo nível hierárquico, que é o nível emocional, que acontece num conjunto enorme de áreas que chama-se sistema límbico. Esse sistema límbico também é conhecido como sistema emocional. Por que é um sistema emocional? Porque nesse sistema, todas essas informações começam a ganhar uma qualificação. Será que essa informação, isso que está acontecendo, que eu estou percebendo do meio, é bom ou é ruim? Mas é bom e é ruim em relação a quê? Em relação à sobrevivência. Se nosso sistema nervoso, ele se desenvolveu e ele surgiu dessa interação com o meio no processo evolutivo com um objetivo primordial, que é garantir a sobrevivência. E ele foi muito eficiente nisso, tanto que nós chegamos até aqui. Então, ele continua sendo um centro de processamento muito forte e muito relevante nas decisões e nas avaliações a respeito daquelas informações e do que está acontecendo no mundo. E ele traz essa ideia de qualificação do que é bom e do que é ruim e identifica com muita força perigo e ameaça. Claro, ele quer garantir a sobrevivência. Eu já vou voltar para esse sistema límbico num minutinho, mas antes eu quero ir para o próximo nível hierárquico de processamento, que é o sistema cortical. Cortical, córtex, quer dizer o quê? A casquinha. Então, é a parte de fora do nosso cérebro, tá? Não fora da caixa craniana, mas o exterior do nosso cérebro. Aquela parte que a gente consegue, quando olha um desenho do cérebro, que vê todo enroladinho, assim, a parte de fora. Essa é a parte cortical. As outras estruturas estão muito no meio. Quando a gente olha uma imagem, dificilmente a gente vai enxergar essas estruturas, elas estão muito protegidas no meio. E o que acontece? Que tipo de informação é processada? Como é que esse sistema cortical colabora? Ele justamente vai especificando, ele vai melhorando essas informações, essa qualificação original, boa, ruim, essa categorização que vai acontecendo no sistema límbico. Quando a gente tem o engajamento do sistema cortical, ela ganha especificidade. Ah, mas é boa ou ruim? Em que contexto? Essa situação aqui que eu tô vendo é igual à situação do passado? Ah, e se eu reagir de determinada maneira nessa situação, nesse contexto, qual é o resultado que eu vou ter lá na frente? Essa capacidade de prever resultados, de fazer análises, de mudar o tipo de comportamento dependendo do contexto, tudo isso acontece por influência desse processamento das informações que acontece no sistema cortical. Então, aí a gente tem uma informação passando por esses 3 níveis de processamento e de tudo isso é como a gente aprendeu na física. Quem lembra da história dos vetores de física, né? Então a gente tem vetores de força. Vetores de força que vão numa direção, vetores de força que vão em outra direção e a resultante desses vetores de força vai gerar
determinada ação, que por sinal gera outra reação, é mais ou menos essa ideia. Só que aqui para nós, o que esses vetores de força, a resultante desses vetores de força vai gerar é um comportamento, numa direção ou em outra. E nesse processo que junta esses níveis hierárquicos de processamento, o centro de processamento mais importante, por incrível que pareça, é o sistema emocional. A gente não fica muito convencido disso, né? A gente vem vivendo numa cultura que privilegia demais os aspectos racionais. Não estou dizendo que nós não somos animais racionais, nós somos animais racionais porque nós pensamos, né? Mas a gente, culturalmente, desde a época de Descartes, que trouxe aquela ideia penso, logo existo, a gente começou a valorizar demais essa ideia do pensamento, a ideia do raciocínio lógico, essa ideia do racional e da racionalidade. Só que quando a gente vai estudar o funcionamento de verdade do nosso sistema biológico, do nosso sistema nervoso, do nosso processamento cerebral e cognitivo, porque tudo isso acontece no cérebro, a gente começa a perceber que não é exatamente assim. E os neuroeconomistas são as pessoas, são os estudiosos, os pesquisadores que vão justamente fazer esse match, essa união entre processamento cerebral, funcionamento biológico e respostas e comportamento em relação à tomada de decisão financeira, né? Então, esses estudiosos realmente vão juntar essas coisas e vão falar, pera, a gente supostamente deveria tomar decisões racionais, analíticas, com uma boa capacidade de previsão de consequências, principalmente quando a gente fala de dinheiro, mas não é isso que acontece. Por que será? E aí começa toda uma investigação com base no funcionamento cerebral, que é muito interessante. E quando a gente vai olhar para isso, a primeira descoberta que vai totalmente contra essa ideia da racionalidade é de que a força motriz mais importante para a tomada de decisão é o sistema emocional. É esse sistema que faz a avaliação de que se algo é perigoso ou não é perigoso, se é ameaçador ou não é ameaçador. Será que eu preciso sair correndo ou será que, ok, eu posso esperar um pouco e engajar o sistema cortical, né? É esse centro que vai determinar que tem esse vetor de força mais forte nessa resultante de forças na determinação do comportamento. E dentro desse centro do sistema emocional, que a gente também chama de sistema límbico, tem uma estrutura muito, muito importante, que é bem conhecida, inclusive, que são as amígdalas cerebrais. Não são as amígdalas que a gente tem aqui na garganta, que muitas vezes a gente opera quando é criança. Operava, agora menos, mas na minha idade, um pouquinho antes, se costumava operar as amígdalas quando as pessoas tinham muitas infecções de garganta. Não, essas amígdalas são umas estruturas bem pequenininhas, parecem duas amêndoas, que estão bem no centro do nosso cérebro, no centro do sistema límbico, e elas são as principais responsáveis por identificar perigo, identificar ameaça, identificar necessidade de alguma ação para garantir a sobrevivência. Quando a gente vai estudar o funcionamento dessas amígdalas, dessas pequenas estruturas dentro do sistema límbico, em ação nas tomadas de decisão financeiras, principalmente em situações de risco e de incerteza, que é o que a gente vê que é a característica principal do mercado de renda variável e do mercado de ações, a gente não tem a menor certeza do que vai acontecer e a gente está sempre correndo um risco. Será que esse papel que eu comprei vai subir, vai descer? O que será que vai acontecer no mercado financeiro e na situação econômica em geral do meu país e do mundo que vai influenciar o valor desses papéis e o valor dos meus investimentos? Não temos a menor ideia, né? A gente sim estuda e os estudos podem trazer previsões, mas não trazem
certeza. Então a gente vive num sentido, num mundo de incertezas, né? E as amígdalas cerebrais, elas têm um papel importante na regulação dos instintos e de medo ou confiança, o que se aplica perfeitamente no caso das finanças e do mercado financeiro, porque vai regular e vai interpretar, é como se fosse um termômetro, que vai traduzir para todo o nosso sistema de avaliação que resposta eu preciso dar a esse movimento de subida ou de descida, de volatilidade ou de crise no mercado. Então, a gente vai traduzir isso e interpretar internamente as flutuações do mercado como situações de risco que a gente precisa ter medo ou confiança. Será que tá tudo bem e eu sigo adiante? Ou será que isso representa uma ameaça à minha vida, à minha sobrevivência e à minha vida financeira e eu preciso tomar uma atitude? Então, quem dá essa qualificação é essa sensação de medo. E a gente, obviamente, assim como não quer morrer, a gente não quer perder dinheiro. Porque o patrimônio que a gente constrói, ele dá esse senso de segurança, de alguma forma garante que a gente realize os nossos sonhos e principalmente que a gente tenha um futuro tranquilo. Então, a última coisa que qualquer pessoa, eu, você, qualquer um de nós quer é perder dinheiro. Então, essa medida de o quanto eu tenho risco de perder e o quanto eu tenho risco de ficar bem, é sentida e é processada no nosso cérebro, nas amígdalas cerebrais. E aí começa uma coisa muito interessante, que os pesquisadores foram estudar e tentar entender e entender melhor. A gente sempre fala assim, as pessoas, os investidores, são avessos ao risco. São pessoas conservadoras, tomam atitudes mais na direção de garantir o seu patrimônio, ou então, nesse momento agora que a gente está vivendo de juros muito, muito baixos, onde a gente se quer ter algum tipo de ganho financeiro ou mesmo manutenção do nosso patrimônio, a gente precisa migrar para a renda variável, o que acontece é que as pessoas falam, não, eu não quero me arriscar. Eu tenho medo de risco, eu não quero me arriscar. Quando a gente vai abrir a cabeça, das pessoas, que não é abrir a cabeça, não é um neurocirurgião que faz isso, mas é um neurocientista que coloca a pessoa dentro de uma máquina de ressonância magnética, igual aquela que você faz quando você tem algum problema no braço, quando você tem alguma dor nas costas ou quando você tem algum problema físico, te colocam naquela máquina, naquele tubo lá fechado. Fazem a mesma coisa para estudar o cérebro das pessoas, só que pedem para as pessoas que estão se candidatando a esse estudo para realizarem umas tarefas. Então, a máquina que faz isso chama-se ressonância magnética funcional. Ok, quando a gente coloca a pessoa e vai estudar na ressonância magnética funcional e cria uma imagem do cérebro, a conclusão que a gente chega estudando isso durante muitos anos, muitos estudiosos da área estudam isso já faz tempo, é que as pessoas, elas não têm aversão ao risco. Não é que elas não querem arriscar, elas não querem perder. Então, o motivador, a força principal é a aversão à perda e não a aversão ao risco. E a aversão à perda é processada onde? Justamente nas amígdalas cerebrais. Então, a gente começa a ter essa ligação profunda entre medo de perder, medo e ação e atividade num centro de processamento que vai identificar perigo. E uma vez que esse sistema emocional identifique perigo, não importa, perigo de ficar sem dinheiro é igual a perigo de sobreviver, ele vai entrar num modo de ação que é um modo luta-fuga. Para quê? Para preservação da vida e para preservação da sobrevivência. Só que nesse modo de luta-fuga, onde essa ideia de aversão à perda está muito, muito, muito forte, muito proeminente, o que a gente faz? A gente corta ou a gente diminui muito a conexão com as áreas corticais, que são as áreas capazes de um pensamento mais lógico,
analítico, racional, de prever consequências futuras, de analisar cenários, de tomar atitudes. Ah, se isso acontecer, eu então farei isso, mas se isso acontecer, eu farei isso. A gente fica preso num sistema que está o tempo inteiro ansioso, o tempo inteiro com medo de sobreviver. E aí, o que acontece? Como é que isso aparece em situações de risco e de volatilidade no mercado financeiro, quando esta aversão à perda é muito forte? Aí a gente começa a ter algumas coisas muito interessantes. O primeiro comportamento que vai na contramão do que a gente imaginava é que a gente começa a buscar mais risco para compensar as perdas. E eu já vou explicar isso para vocês, e aí tem uma coisa muito interessante. Os economistas chamam isso de propensão ao risco. Então, em situações de risco, de incerteza, de aumento de volatilidade, os economistas falam assim: as pessoas aumentam a sua propensão ao risco. Vamos traduzir. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, nós, eu, você, todo mundo, inclusive os PhDs do MIT. As pessoas, quando são pegas nesse estado de aflição, de ansiedade, de medo, todo mundo, sem exceção, vai fazer isso, né? Que a gente faz? A gente vai buscar mais risco. Para quê? Para tentar compensar as perdas. Ou outra coisa que a gente faz é aquele famoso deixa do jeito que tá para ver como é que fica. Então não faço nada. Ah, tô tendo super pouca rentabilidade em determinado setor do mercado financeiro. Hoje, por exemplo, em alguns produtos de renda fixa, porque a Selic está muito baixa. Eu deveria mudar para renda variável, mas eu tenho medo de perder o meu dinheiro. Então, eu vou ficar aqui mesmo, onde eu tô, para ver se alguma coisa muda. E, obviamente, todas as notícias do mercado estão dizendo não vai mudar, não vai ter de novo o Selic a 12,5, 14, como já aconteceu, né? Ter aquela vida de rentista com a segurança da renda fixa baseada em títulos do governo não vai mais acontecer. Se você quer ganhar algum dinheiro, você tem que se enveredar com cautela pela renda variável. Mas porque todos nós temos essa aversão à perda, o que acontece? A gente fala, não, eu vou ficar aqui para ver se, quem sabe, a situação muda. E nunca muda, e você, investidor, vai perdendo dinheiro, né? Então, essa é a outra coisa que acontece em situação de risco. Que mais que acontece? Acontece uma outra coisa que a gente chama de efeito de exposição, que é o quê? O investidor fica super disposto, afim mesmo, ele topa permanecer nas situações perdedoras para evitar perder mais. Quando o que ele deveria fazer? Ele deveria se desfazer dessas posições perdedoras, mesmo que realizasse um prejuízo, e alocar esse recurso em outros produtos que estão indo bem, nas posições vencedoras, que a gente vai chamando, né? Mas a gente não faz isso. A gente continua disposto a permanecer nestas situações perdedoras. Para quê? Para evitar mais perda e para evitar esta sensação de perda. Tudo que nós não queremos é perder. Então, nós não somos avessos ao risco, mas nós somos sim muito avessos à perda. A gente tem um grande economista comportamental, que por sinal não é economista, é psicólogo, mas ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, que é o Daniel Kahneman. Escreveu um livro muito famoso, que chama-se Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia com uma teoria que se chama a teoria da perspectiva. Essa teoria conta pra gente que a nossa sensação de novo sistema emocional, olha só como ele é importante, né? Eu realmente espero que você saia daqui convencido de que as nossas emoções e a emocionalidade são fundamentais para a gente sobreviver, se dar bem e ter bons comportamentos nesse mundo. Bom, o que ele trouxe com essa teoria? Qual foi a grande descoberta dele? Que a gente muda a nossa sensação, a nossa percepção mesmo, né? Não é uma ideia, eu sinto diferente.
quando a gente está no domínio dos ganhos e quando a gente está no domínio das perdas. Então, uma mudança, um ganho, vamos dizer, de 10. Quando a gente olha para ele sobre a ponto de vista dos ganhos, eu sinto prazer de que gostoso, ganhei 10, que legal. Só que se esses mesmos 10 a gente vai olhar do ponto de vista da perda, então eu agora vou perder 10, a sensação que todos nós temos é 2,5 vezes maior ou pior. Então a gente sofre 2,5 vezes mais quando a gente perde alguma coisa do que a gente sente bem-estar, alegria e prazer quando a gente ganha aquele mesmo montante. Isso conta pra gente o quê? Que essa aversão à perda, ela é muito forte e leva a gente a ter comportamentos que não fazem o menor sentido. Como esse, permanecer numa situação ruim que tá te dando prejuízo, pra quê? Não é porque você tem uma estratégia de investimento, não é porque você está baseado em informações do mercado, não é porque você leu os gráficos, não é porque você está acompanhando a evolução da Covid no mundo, não é porque você olhou o balanço da empresa da qual você tem aquele papel, não é porque você foi fazer uma análise do lucro daquela empresa, não é por nada disso. Você fica lá porque você não quer perder. Ao invés de falar, tá, então deixa eu realizar essa perda e passar meu dinheiro para um investimento que está indo melhor, né? Não. E outra coisa que a gente faz, a gente muitas vezes em situações de risco, veja bem, já estamos perdendo, o que a gente faz? Não, eu vou mudar de produto, vou sair desse produto, mas o que você faz? Você vai para um produto mais arriscado ainda e evidentemente, quanto mais risco, maior a promessa de ganho. Isso faz parte do mercado financeiro. O que acontece? A gente muda para um produto mais arriscado, na esperança de ter mais ganhos com ele. Para quê? Para compensar a perda que a gente não quer ter de jeito nenhum. Pois é, esse negócio não faz o menor sentido, tá certo? O menor sentido. Por quê? O que a gente deveria fazer? Qual seria uma ação mais racional? O que seria sugerido para a gente? Qual seria o comportamento mais racional ou comportamento mais ideal, vamos dizer, num momento de volatilidade? Primeira coisa, a gente deveria ter cautela, prestar atenção à complexidade do mercado e respirar fundo e fazer uma análise mais objetiva. Uma análise mais, inclusive, teórica e mais racional e lógica daquelas informações que estão sendo apresentadas. E não seguir no calor do momento aceitando mais risco na tentativa de perder menos. A gente precisaria, e aí os investidores, né, aqui é o hashtag Fica a Dica, de como dar a volta e contrabalançar essa tendência, né? O que precisa ser feito no momento de alta volatilidade, e evidentemente um momento arriscado e de incerteza, é definir uma estratégia que está baseada numa análise teórica em todas as informações disponíveis, numa carteira diversificada e se manter naquela estratégia. E se você tiver que mudar alguma coisa, você muda a estratégia, não muda um produto financeiro só, independente do resto. O que mais dá para fazer? Dá para você estabelecer mecanismos de segurança, que a gente chama em economia comportamental de nudges de suporte. Pequenos empurrõezinhos, pequenas regrinhas, estratégias que vão de alguma forma contendo os comportamentos e evitando que você caia nessas armadilhas. Um exemplo disso, quando a gente fala de mercado de renda variável e do mercado de ações, é estabelecer mecanismos de travas de proteção do tipo stop loss ou stop gain. Então você determina qual é o ganho ou a perda que eu estou disposto dentro da minha estratégia de investimento a manter, e aí ganhei demais, vende e
refaz, faz uma nova alocação na carteira. Tô perdendo demais, vendo e de novo vou olhar para minha carteira como um todo, né? E se a gente cria essa estratégia anteriormente, a gente consegue se proteger dessa ação do nosso cérebro, que vai olhar para os movimentos de mercado e vai entender que é uma grande ameaça, uma questão de sobrevivência. E aí a gente começa a ter segurança, que é tão necessária para investir no mercado de renda variável e no mercado de ações. Então, é uma questão de, sabendo do nosso funcionamento, criar oportunidades de lançar mão de estratégias que tragam um pouco de segurança e que tire essa ideia de que isso é um bicho de 7 cabeças. Mas se você ficar à mercê dos movimentos do mercado e da sua própria forma de interpretar isso, sim, a gente realmente tem essa incerteza e um risco grande. Então, não é desse tamanho, né? Se você tomar os cuidados que você precisa tomar. E aí tem uma coisa super interessante quando a gente fala dessa propensão ao risco, né? Num estudo de 2001 e depois num outro estudo mais recente de 2009 dos pesquisadores de Yale, eles foram justamente querer entender essa história de propensão ao risco. Como é que é essa relação entre querer mais risco se você está perdendo alguma coisa, se você está diante de alguma perda? E aí eles falaram o seguinte, olha, a gente precisa identificar 2 tipos diferentes de perda. Por quê? Vou voltar agora no começo da nossa live, né? Lembra que eu falei que o cérebro funciona e processa as informações baseados em comparações, em pontos de referência, em modelos mentais? Então, isso também serve para a gente pensar em termos de perdas. Eu perco alguma coisa em relação a quê? Qual é o ponto de referência que vai determinar se a mudança no preço de um papel é uma perda ou não é uma perda? Então, esses pesquisadores da Universidade de Yale, tentando entender o comportamento diante das perdas, identificaram 2 fatores principais que precisam ser diferenciados. Uma é a ideia de perda no valor do papel. Então, vamos imaginar no começo do ano, a Bolsa de Valores estava bombando, a gente estava aqui indo super bem, nadando de braçada antes da Covid, todos os papéis num preço super bom, de repente Covid, fechamento, isolamento, pá, caiu uma queda violentíssima na Bolsa, todos os papéis sofreram. Todos os papéis sofreram o quê? Queda nos seus preços. Isso chama-se queda no valor do papel. Mas quem não vendeu, perdeu dinheiro? Não perdeu dinheiro. No papel, lá no relatório, né, da sua carteira, tá lá escrito: ah, seu patrimônio diminuiu. Patrimônio diminuiu, mas eu não vendi. Então, na verdade, eu não perdi dinheiro ainda, se eu não vendi o papel, tá certo? Só que o que acontece? A gente tem como ponto de referência nessa situação de diminuição do preço do papel, a gente tem como ponto de referência o preço original do papel, ou quanto eu paguei ou quanto estava no mês anterior. A gente olha para isso e fala: ah, perdi dinheiro, socorro. Entra no estado de luta-fuga, amígdalas a mil, medo, vou perder, e agora? O que a gente faz? Propensão ao risco. Então, eu vou procurar outros produtos financeiros mais arriscados. Por quê? Porque prometem uma rentabilidade maior para compensar essa perda no valor do papel. Então, sim, a gente observa esse comportamento de busca de mais risco para compensar a perda no valor do papel. A gente esqueceu que é só o valor do papel. Que se eu deixar o papel lá, a minha carteira pode de novo se recuperar, como de fato aconteceu e vem acontecendo, agora não de novo, mas enfim, aconteceu, e a gente volta a ter o nosso patrimônio, né, do tamanho que ele era, sem basicamente ter feito nada, continuou do mesmo lugar.
Mas algumas pessoas, com medo, venderam os papéis e procuraram posições mais arriscadas, o que não é o indicado, porque você está correndo mais risco ainda. E se tiver um revés na situação, o seu papel mais arriscado vai sofrer mais, tá certo? Mas é isso que a gente faz. Por quê? Porque a gente está avaliando o preço dos papéis e cada uma das posições separadamente, né? Então você separadamente em relação um com o outro, né? Então é como se a gente falasse assim: aqui eu tô perdendo, então eu entro aqui, é outro papel para quê? Para compensar essa perda. Então tem uma relação entre eles. Ao passo de que a outra possibilidade que é, sim, vendi o papel, realizei o prejuízo. Então agora não é só o que está escrito no meu relatório que está me dizendo que eu tenho menos dinheiro. Eu de fato tenho menos dinheiro no banco. Quando a gente tem essa situação de falar, putz, eu perdi mesmo, doeu pra caramba. E agora eu realmente tô de verdade com menos dinheiro. O que acontece nessa situação? Nessa situação, a gente começa a se tornar mais cauteloso. A gente zera tudo, começa tudo de novo, esquece aquele ciclo de vou entrar num outro papel para compensar a perda que eu tive nesse, zerou, acabou, começa tudo outra vez. E aí a gente, apesar de ter sofrido pra caramba, vai ter uma outra perspectiva, um outro olhar para as novas propostas, para as novas aplicações. Como? A gente vai analisar a nova situação totalmente zerada, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu antes, não existe essa relação. E aí, muito provavelmente, a gente não vai aceitar ofertas e propostas tão arriscadas como a gente aceitaria na tentativa de se defender de uma eventual perda. Muito bom! Para que serve tudo isso? Serve para a gente entender que se a gente quer manejar bem e navegar bem essa história de perda e de renda variável, a gente precisa estabelecer, sim, algumas regras. E algumas regras que já sejam estabelecidas antes, porque no calor do momento, quando a gente estiver se sentindo ameaçado, a gente vai atrás mesmo de mais risco para compensar a perda. Então, uma coisa muito interessante é a gente já ter alguém que ou é o nosso advisor, ou é o gestor do nosso patrimônio, ou a gente estabelece regras bem definidas, se é a gente mesmo que faz a administração da nossa carteira, que diante de uma perda de determinado volume, de determinado montante, não interessa o que está acontecendo, eu vou realizar a perda. Vai doer, mas vai ser muito mais promissor e muito mais protetor, né, da sua estratégia no futuro. Com toda certeza vai evitar mais perdas, porque você vai ficar mais cauteloso, mais atento e de alguma forma vai ficar muito mais interessado em engajar o sistema cortical, em fazer análises mais objetivas e análises mais, não quero falar racionais, eu quero falar lógicas a respeito das suas atitudes e das suas tomadas de decisão. Então, esse mecanismo é um mecanismo muito importante e que eu acho muito interessante, né? Porque ele veio do laboratório, né? Foram os neurocientistas que começaram lá a investigar que comportamento é esse, entenderam isso e perceberam essas duas diferenças que são fundamentais e que às vezes passa batido, né? A gente fala, tô perdendo. Pera, mas tá perdendo como? Né? Tô perdendo de verdade? Não, porque eu não realizei. Mas será que isso vai ter um impacto na minha decisão? Sim. Então, peraí, cuidado, né? Que é diferente da perda de realização do prejuízo, tá? Então, nomes. Perda no valor dos papéis, diferente de realização da perda ou realização do prejuízo. Joia? Legal, né? Bom, eu acho esse assunto incrível. Eu posso ficar aqui
horas falando disso, de tanto que eu gosto. Mas eu tenho aqui na manga um outro assunto que é super interessante também, ainda falando do nosso aparelho biológico. Então, nosso aparelho biológico tem esse sistema nervoso que funciona com os nossos neurônios, via sinapses, conexões elétricas nas sinapses, centros de processamento, e todos esses centros de processamento também têm uma influência que é bioquímica. O nosso sistema, ele é um sistema que ele é elétrico e que ele é químico. Então a gente fala do sistema nervoso como um sistema eletroquímico. Que químicos tem aí? Químicos a gente tem neurotransmissores, bastante conhecidos, a gente tem alguns super famosos aí, dopamina, serotonina, noradrenalina, super conhecidos, e tem também os hormônios, que são mais conhecidos ainda. Qual a diferença? Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas no cérebro, em diferentes regiões do cérebro, que são liberadas na fenda sináptica, que é essa conexão entre dois neurônios. Eles têm uma ação local, mesmo que em vários lugares do cérebro. Os hormônios, por sua vez, são produzidos em diferentes locais do corpo e eles têm uma ação mais distante. Por quê? Porque eles viajam pela corrente sanguínea. Então, a gente pode ter, por exemplo, o cortisol produzido nas suprarrenais, que ficam aqui nas costas, um pouquinho para cima dos rins, e que tem uma ação lá no cérebro. Sabe aonde? Nas amígdalas cerebrais, justamente. Esse hormônio é um sinalizador de que a gente está numa situação de estresse e de perigo, e vai avisar as amígdalas. Então, tem essa travessia através do corpo pela circulação sanguínea. E aí, quando a gente vai pensar nesse circuito bioquímico no corpo afetando as decisões financeiras, e em renda variável principalmente, os neuroeconomistas adoram estudar os traders e o mercado de ações. É um pouco complicado, né? Porque se você fizer simulação de compra e venda de ações dentro do laboratório, o trader, que é bem esperto, vai falar: isso aqui não vale nada, eu vou fazer um negócio mais ou menos. E ele não tem muito risco, não tem muita coisa a perder, mesmo você não pode confiar muito nos resultados. Mas, se você quiser fazer o experimento na vida real, aí você tem um problemão, tá certo? Porque qualquer erro tem um impacto muito grande na vida financeira ou da pessoa ou do cliente. Então, a gente tem uma situação assim bem interessante, mas a gente ainda assim consegue fazer alguns estudos, algumas pesquisas e consegue transportar isso para a vida real. Isso que é o bacana da metodologia científica. Eu tô aqui falando, tô contando para vocês, e aí eu falo: os pesquisadores da Universidade de Yale fizeram essa pesquisa em 2001. Por quê? Porque toda essa metodologia científica, que é muito rigorosa, traz essa possibilidade incrível, que é justamente transpor as conclusões que acontecem no laboratório para a vida real. Isso faz com que sejam confiáveis. Então, a gente pode generalizar. Quando o Kahneman falou da aversão à perda, ele fez um estudo enorme e ele bolou lá, apesar dele ser um psicólogo, ele bolou, criou, estudou uma equação matemática super rigorosa que permite essa extrapolação. Então, isso traz pra gente essa sensação de confiança. Tá legal, posso generalizar, então isso é verdade para todo mundo? Isso é verdade para todo mundo, ou para ser mais precisa, para quase todo mundo, para a grande maioria da população, com algumas pequenas exceções. Mas até os próprios estudiosos, até os próprios PhD lá dessas grandes universidades caem nessas mesmas armadilhas. Então isso deixa a gente mais tipo, se o próprio cara que é PhD cai nessa armadilha, ok, então tá tudo bem comigo, né? Essa é a outra coisa que eu quero que você guarde pra você e saia daqui com essa sensação de que tá legal, tá todo mundo na mesma história, né? Eu não tô eu falando aqui, sou melhor do que qualquer um que tá me ouvindo, de jeito nenhum, estamos todos na mesma situação, todo mundo no mesmo barco. Bom,
Vamos lá, vamos voltar para os hormônios, né? Quais são os hormônios que nos interessam quando a gente vai falar de tomada de decisão e de tomada de decisão financeira? A gente tem os hormônios que aparecem, os mesmos hormônios que aparecem numa situação de conflito de guerra. O que acontece numa situação de conflito de guerra? A gente tem decisões que precisam ser tomadas rapidamente, que vão ter um impacto muito grande e tem que ser tomadas em situações de risco e de estresse. Conflito de guerra. Me fala uma coisa, risco, estresse, decisão rápida, incerteza, guerra e mercado financeiro em momentos de crise, tem alguma semelhança? Ou será que é só mera coincidência? Muita semelhança, tá certo? Então a gente pode olhar para o papel desses hormônios na vida biológica dos seres humanos e transportar isso para as atitudes que eles têm que tomar no seu dia a dia, na gestão do seu patrimônio. Principalmente quando a gente fala de renda variável, que envolve, como a gente já falou aqui exaustivamente, risco e incerteza. Então, vamos comparar com um conflito de guerra. O que a gente precisa, né, num conflito de guerra? Vamos pensar. A gente precisa de força, a gente precisa de motivação, a gente precisa de agressividade, de competitividade e a gente tem que ter esse desejo de assumir risco, né? Não me lembro agora, já sei, o filme que teve agora, que é o 1917. Ganhou Oscar, né, e tudo inclusive. É muito aflitivo, para quem não assistiu eu recomendo o filme, porque ele se passa dentro da trincheira e os soldados, que são dois jovenzinhos, eles têm que falar, bom, a gente vai sair correndo agora, não vai passar pelo campo inimigo. E eles têm que ter essa força, essa coragem para falar, eu vou, né? Tem que enfrentar os riscos, então tem um certo apetite para risco. Já ouviram essa palavra quando a gente fala de mercado financeiro? Apetite para risco? Putz, muito. A gente fala muito disso nesse mercado de renda variável, né? E o que a gente quer? Que ganho a gente quer? Qual é a solução ideal, vitoriosa que a gente quer? Ganhos de ativos. Muito bem. Então, tudo isso que acontece nessa situação de guerra acontece também com a gente tentando e querendo investir, enveredando por esse caminho, para quem está começando, da renda variável. Qual é o hormônio que regula isso? O hormônio que regula isso é a testosterona. Para que serve a testosterona? Testosterona dá todas essas coisas e ele, originalmente, do ponto de vista evolutivo, é um hormônio fundamental para a perpetuação da espécie, porque ele está muito ligado a essa competitividade para o acasalamento. Então, os machos tem testosterona nas mulheres também, tá? E ele é bem importante, tem testosterona nos bebês também, na fase de desenvolvimento fetal, ele é bem importante para todo mundo, não estou dizendo que só tem nos homens e que é mais importante para os homens ou para as mulheres, não tem isso, aparece também nas mulheres, tá? Só que ele aparece numa quantidade maior, naturalmente, nos homens. Por quê? Porque eles têm, os machos, né, têm que competir entre si para se provar o melhor progenitor e conquistar a fêmea para que possam dar perpetuação e continuidade à espécie. E esse processo de acasalamento, né, entre os machos, ele é muito competitivo, ele é muito agressivo e os machos precisam mesmo estar mais propensos, abertos a correr riscos. Eles têm que se expor mesmo, né? E depois desse processo para garantir a sobrevivência, ainda os machos são os responsáveis por sair caçar, então eles estão diante do perigo, arriscam as suas vidas para quê? Para voltar e garantir para a sua prole a sobrevivência da prole. Tá? Então, o hormônio que faz tudo isso é a testosterona. Continua funcionando na gente em algumas situações bem específicas. Então, ele é mais alto pela manhã, obviamente está ligado às motivações e motivações de ganhos também no mercado financeiro. Está ligado ao aprendizado, isso aqui é muito interessante. Por quê?
Porque os machos, né, foram lá, tiveram uma experiência, eles têm que aprender com aquilo, volta, processa e faz de novo de um outro jeito. Senão vai repetindo no erro, o que acontece? Não sobrevive, acabou, né? E de novo, a força motora principal do ser humano até hoje, de todas as espécies, é sobreviver. Né? E a testosterona também traz esse senso de poder, né? Sou poderoso, vai dar tudo certo, otimismo. Tudo isso acontece com a testosterona. Aí, um pessoal da Universidade de Nipissing, junto com a Universidade de Duke, fizeram um estudo, um experimento mega interessante, eu adoro esse, em 2010, e chamaram o resultado de efeito vencedor. O que é isso? Eles colocaram jogadores de hóquei mediram, né? Então começa assim, mede o nível de testosterona no sangue, como é um hormônio, circula na corrente sanguínea, dá para medir, super legal. Colocaram jogadores de hóquei, mediram o nível de testosterona, jogadores de hóquei para assistir às suas partidas, que eles ganharam, né, várias vezes. Mediram e notaram um aumento de testosterona nesses jogadores de hóquei. Muito bom. No dia seguinte, pediram, porque isso aconteceu, aí no dia seguinte ainda estava alta a testosterona, pediram para que essas pessoas fossem fazer apostas para compra de ações, né? E olha só que coisa interessante que apareceu. Essas pessoas que tinham aumento de testosterona na sua corrente sanguínea fizeram escolhas por ações com maior volatilidade, ações mais arriscadas, que prometiam um ganho maior. Mas alguém foi analisar o balanço? Não. Alguém foi olhar o contexto? Não. Alguém foi fazer uma análise de gráfico? Não. Alguém foi perguntar para o gestor? Não. Mas essa sensação de otimismo mudou o comportamento. Trouxe uma sensação de que eu sou poderoso, portanto eu posso me arriscar mais. E a partir dessa ideia do efeito vencedor, vários outros estudos foram feitos observando a testosterona e comportamentos na bolsa de valores, comportamento na aquisição e na escolha por ativos financeiros com maior ou menor volatilidade. Aí esses estudiosos deram um passo a mais. Eles foram falar, tá, vamos olhar então onde é mais que tem aumento de testosterona? Aí tem um outro estudo que eu acho genial, que foi feito nos eleitores do Obama e do McCain, quando o Obama foi eleito. Então, pegaram lá os eleitores, de novo mediram a testosterona, e aí teve o resultado das eleições. E aqueles eleitores que votaram em Obama, que foi justamente o presidente eleito, eles tiveram um aumento de testosterona no sangue. Então, aumento de testosterona não é só por conta do ciclo do dia e da noite, ou por conta de uma aproximação amorosa para perpetuar a espécie, mas coisas como assistir o seu time ganhar, ter o seu candidato ganhar uma eleição, ter uma proposta de casamento aceita, conseguir um novo emprego, coisas do nosso dia a dia que às vezes passam despercebidos, aumentam, mudam essa nossa composição bioquímica, mudam a quantidade de testosterona no nosso sistema. E se a gente tem uma quantidade de testosterona diferente daquela basal, vamos dizer, no nosso sistema, isso vai influenciar as nossas decisões. Não só quem a gente pediu em casamento, mas que ação que eu vou comprar, que produto financeiro eu vou aceitar, quanto de risco eu acho que é razoável para mim. Sem levar em consideração os nossos aspectos analíticos que acontecem com o engajamento da área cortical. E a gente vai achar que está tudo certo, que foi a melhor decisão. Só que isso pode ser uma armadilha para a gente. Por que eu escolhi isso para contar para você, para terminar essa nossa live de hoje?
porque a gente vai vivendo a vida e a gente tem momentos felizes, momentos tristes. Também tem coisas que acontecem no momento triste, que fica para a próxima live. Pede aí, coloca nos comentários. Pede para fazerem uma outra live para eu falar do cortisol, porque hoje não vai dar tempo. Mas hoje, nos momentos felizes, a gente não percebe. Graças a Deus, coisas boas acontecem o tempo inteiro na nossa vida e a gente não se dá conta e vai vivendo, só que a gente vai tomando decisões com base nessa sensação, nessa emocionalidade, que a gente também chama de afeto. Eu ia falar afetividade, mas parece que a afetividade é em relação ao outro. Não é. É o afeto, né? Essas emoções, as sensações, às vezes a gente não sabe sobre elas, mas elas influenciam de uma maneira muito, muito, muito forte e poderosa as nossas decisões, inclusive decisões que a gente imaginava que deveriam ser racionais, frias, objetivas, analíticas, lógicas. E a verdade é que não é nada disso que acontece na vida real. Na vida real, é esse nosso sistema emocional, é a nossa emocionalidade que está sujeita a alterações pelos mais diferentes fatores, inclusive uma coisa super legal, ou que não tem nada a ver. O que pode ter a ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, que não acontece há um tempão, ou o Brasil passar aquela vergonha, né, em relação dos 7-1 famosos com a Alemanha, com a decisão que eu vou tomar na segunda-feira. Pois é, hashtag fica a dica, tem tudo a ver. Então, olho vivo, atenção, antes de tomar uma decisão, se acalma, engaja o seu sistema cortical, presta atenção no relatório, lê, se informa e se tiver muito animado ou muito desesperado, pé no breque, que você vai correr menos risco e com toda certeza vai tomar uma decisão muito melhor e o mercado de renda variável deixa de ser um bicho de 7 cabeças e pode ser algo que você pode navegar com bastante tranquilidade e segurança. Aproveite essas informações e bons investimentos!